Página 27. Exatos. Já corrigi? Não. Já? Acho que já. Já corrigi. Já corrigi. E paramos no 27, correto? Correto. Correto. Então, tá bom. Nós precisamos treinar o que a gente aprendeu sobre propriedades periódicas. O que são propriedades periódicas? As propriedades periódicas é classificação do átomo de acordo com o raio atômico, de acordo com a energia de ionização, de acordo com a eletroafinidade, né? Então, olha só. De acordo com o raio atômico, os elementos têm maior raio atômico de cima para baixo, da direita para a esquerda, maior energia de ionização de baixo para cima, da esquerda para a direita, maior eletronegatividade de baixo para cima, da esquerda para a direita, tirando os gases nobres, eletroafinidade de baixo para cima, direita, esquerda, sem os gases nobres, ok? Muito bem. Agora, eu preciso colocar em prática esse meu conhecimento, senão eu acabo esquecendo. Então, você precisa abrir página 10 do seu caderno de atividades. Abram na página 10 o caderno de atividades. Página 10. Abriram? Muito bem. Nós vamos fazer o exercício 14, tá certo? Exercício 14 e o exercício... Não. Oi? Eu te enviei a lição, você recebeu? Eu preciso só saber quem é que tá falando. Quem tá falando? Ué, eu acho que era o Pedro Castanho. Eu acho que era o Pedro, a vozinha me parecia ser do Pedro. Tá. Era, né? Era ele sim, professora. Tá bom. Eu recebi sim, depois ele voltando, que eu acho que ele saiu. Eu respondo para ele. Exercício 14, 15, 16, 17, tá bom? 14, 15, 16 e 17. Eu vou dar 3 minutinhos, tá bom? 3 minutos para vocês poderem fazer os exercícios. Vamos lá. Davi, seu microfone está aberto. Davi Fogaça, seu microfone está aberto. Davi Fogaça, microfone aberto.
Ok. Pedro não retornou, né, gente? Pedro Castanho não retornou, né? Dá um toque aí para ele retornar para a aula, por favor. Já terminaram? Podemos corrigir? Podemos corrigir? Tá. Tá bom, Caio. Ótimo. Vamos lá. Página 10. O que representa o tamanho do átomo? O raio atômico. Qual a quantidade mínima de energia necessária para tirar um elétron do átomo? Né? Essa energia é conhecida como energia de ionização. E a propriedade relacionada à tendência que o núcleo tem em atrair os elétrons envolvidos em uma ligação é a eletronegatividade. Muito bem. Ele dá A, B e C e dá o tamanho dos raios atômicos e pede para você descobrir quem é o lítio, quem é o berílio e quem é o sódio, certo? Então, na sequência, você vai ter que o berílio é o A, porque o raio atômico ele aumenta de cima para baixo, da esquerda para a direita. O menorzinho é ele. Ele está aqui na tabela periódica, ó. Certo? E depois, quem vem? O lítio. E o sódio é o C. Porque entre o berílio e o berílio é menor que o lítio. Mas entre o lítio e o sódio é menor que o lítio é menor que o sódio. Então, A é berílio, B é lítio e C é sódio. Sim? Dúvidas? Podemos continuar? Maravilha. Ele colocou o raio atômico e o raio iônico, certo? Explique por que o raio iônico do oxigênio é maior do que o raio atômico do oxigênio. Eu tenho que lembrar que quando eu tenho um íon, tá certo? Que é negativo, que o oxigênio é negativo, que é no metal, que vem elétrons, certo? E aí o que acontece? Há um aumento da quantidade de elétrons. Por quê? Porque ele vai receber elétrons.
Então vai ficar maior. O raio expande. Se ele é um ânion, ganha elétrons, o raio expande. Sim? E o último, que é o 17, ele pergunta a energia liberada de um átomo, que seria a energia de ionização, né, eletroafinidade. Todos eles aumentam no período, que é na horizontal, conforme o raio atômico. Alternativa A. Sim? Compreenderam? Se vocês compreenderam, vão para a página 8, exercício 9. Página 8. Ô, Pro, Oi. eu não consegui pegar o 16. Tô voltando lá, tá? Sim? Ok. Pronto? Sim? Então vamos lá. Sim. Tá. Então vamos lá. Eu vou colocar o próximo, tá bom? Não? Vamos lá. Então agora é para fazer página 8, exercício 9. O exercício 9 da página 8, ele vai dar um geral de tudo que a gente aprendeu. Os metais alcalinos, de transição, gás nobre, como eu acho o período. Então, se você conseguir fazer o exercício 9, você entendeu o conteúdo que nós aprendemos até agora, certo? Então, faça o exercício 9. Eu vou dar 5 minutinhos, tá bom?
Gu, eu vou entrar em aula para ficar quieta agora. Gustavo, eu vou entrar em aula para ficar quieta agora. Achei o vídeo. Pessoal, vocês terminaram? Podemos corrigir? Ainda não, Tito? Sim, Rafa, sim, Caio. Qual você tá, Tito? Qual letra? Para eu poder saber. Ah, então eu espero mais um minutinho, assim você termina. Falta apenas um. Pronto, Tito? Finalizou? Tá. Então tá bom. Então vamos corrigir. Samuel está escrevendo? Fala, Samuel. Abre o áudio e fala. Vamos lá então. Página 8. A página 8 tem a tabela periódica e tem várias letras no lugar dos elementos químicos. E ele pergunta, quais são os elementos alcalinos? Os alcalinos é o A e o I. Quais elementos são de transição externa? C, D e J. Qual elemento é gás nobre? O H. Os elementos que apresentam 4 níveis eletrônicos. Para saber o nível eletrônico, é o período que eles se encontram. 1, 2, 3, 4. Quem está no quarto período? B, C e D. Os elementos que têm 3 elétrons no nível K. No último nível, é o K. Os elementos que têm 3 elétrons. Por quê? Aqui é quando tem 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o K tem 3. Os elementos do grupo 14, esse aqui é 13 e aqui é 14, é o E. O halogênio é o G. O elemento que termina em F, qualquer um que tiver nos de transição interna. Elementos que terminam em P2, para terminar em P2, tem que estar no grupo 4. É o E. Quais são metais? A, I, B, C, J, D e L. E os não metais? F, E, G. E calcogênio? F. Elementos cujos elétrons estão utilizando o menor número de camadas. Então, quem é o menorzinho? K e H. Por que eles são os menores? Estão no segundo período, ó.
O elemento com maior número atômico, J. Elemento do quinto período, I. E o número atômico do elemento G é 17. Pro, como que eu vou saber o número atômico do 17? Eu posso, de repente, contar, ó, que é 1, que é 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá? É assim que você vai contando. Tudo bem? Vocês acertaram, erraram, tiveram dúvidas? Eu gostaria que vocês me passassem o feedback desse exercício. Acertou, Tito? Perfeito. Pro, essa matéria eu não consegui entender direito ela. Lucas, qual a sua maior dificuldade em localizar o elemento na tabela periódica? Pode abrir seu microfone e conversar com a Pro, fica mais fácil. Sim, porque, tipo, na minha outra escola, quando eu tive essa matéria, foi a semana, tipo, eu tava doente a semana inteira, aí eu não fui pra escola. Ah, sim. Aí eu perdi a matéria inteira. Tá. Mas a sua maior dificuldade seria em quê, por exemplo? Saber quais são os metais alcalinos? Sabe, tipo tudo, sabe? Pra saber onde que fica qual. Ah, entendi. A localização do elemento na tabela, correto? É isso? Sim. Tá. Então, espera um pouquinho. Vamos então, fazer uma revisão e ver se você consegue compreender. Porque assim, Lucas, mesmo que você perdeu na outra escola, eu passei esse conteúdo aqui, né? Então, a gente precisa ver onde estão suas dificuldades, tá? Eu vou projetar lá no caderno de atividades, na página 2, um resumo de tudo que a gente viu. E eu vou pedir para você ir acompanhando e me perguntando as suas dúvidas, pode ser? E eu acho que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro aluno. Então, a gente já aproveita e já esclarece para todo mundo. Ó, primeira coisa que eu preciso saber, que a tabela periódica é construída de acordo com o número atômico dos elementos químicos, que são os números de prótons. Isso é claro para você? Que número atômico é número de prótons? Sim. Sim? Tá bom. A tabela periódica, ela tem 7 períodos, que é a parte horizontal, ok? Esses 7 períodos estão relacionados à camada da distribuição eletrônica. Sim? E ela tem 18 grupos, que são as famílias. Para pertencer na mesma família, na hora que eu faço o Linus Pauling, eles terminam na mesma quantidade de elétrons na última camada. Então, eu falo períodos são as linhas e família são as colunas. Até aqui, tudo bem para você, Lucas? Lucas? Sim. Sim. Ótimo. Os elementos representativos é o roxinho, ó, são essas duas primeiras colunas e as 6 últimas são os representativos. As 2 primeiras e as 6 últimas, ok? De transição é esse laranjinha, transição externa. E de transição interna é esse azulzinho. Esse quadradinho aqui, ó, todos esses elementos estão aqui dentro. E esse quadradinho aqui, todos esses elementos estão aqui dentro. Isso também é claro para você, Lucas? Sim. Sim. Tudo bem até aqui? Sim. A Pro pode continuar. Pode. Se você tiver dúvida, eu explico de novo. Agora vamos ver esses elementos representativos e esses elementos de transição, tá? Todos representativos, quando eu fizer o Linus Pauling, eles vão terminar em S ou em P. Ok?
Então, Ok. para ser representativo, tem que terminar em S ou em P quando eu fizer a distribuição de Linus Pauling. Quem são os representativos? São os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, o grupo do boro, grupo do carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres. Estou falando daquela galera roxinha da tabela. Uhum. Sim? Agora eu estou falando da galera que é laranjinha. São os de transição externa. E eles terminam em Linus Pauling D. Quem é? Grupo de 3 a 12. Esses são os de Sim. transição. Pode falar, Lucas. Sabe, é tipo assim, eu não consigo. Exemplo, aqui aquela pergunta. Elementos alcalinos. Isso, como eu nunca pude gravar, onde que fica? Ah, tá. Os Então, alcalinos. sim, ó, os alcalinos, Lucas, é sempre o grupo 1. Você está vendo isso aqui, esse quadradinho? Sim. Eu ensino uma música para os meus alunos, para eles poderem lembrar o que significa, né? Ô, Macedo, você tá aí? Abre o seu microfone, Macedo. Lucas Macedo. Cadê o Macedo? Foi embora? Lucas Macedo? Não, pro, ele tá sem microfone, tá falando. Ah, e quem é que tá respondendo? Rafa? Isso. Ah, o Rafa é tímido. Que é o Samuel, né? Samuel, canta pro Lucas aí a musiquinha. Ou o Rafa, sei lá. Quem é? Porra, a professora me tirou na cara dura, mano. Quê? Você me tirou, professora, porque eu sou tímido. Você não é tímido, Rafa? Então canta aí, Rafa, pro Luquinhas aprender. Eu falo pra ele depois no WhatsApp. Ah, beleza, então. Então depois ele grava uma musiquinha. Mas a musiquinha, o Lucas, te ajuda a identificar os nomes, que aí vai ficar fácil para você poder entender quais são os metais alcalinos. Alcalinos terrosos, boro, carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres. Esses são os mais importantes para você decorar onde estão localizados na tabela periódica. Outra coisa importante é você saber quais os elementos que fazem parte dessas famílias, que é o lítio, sódio, potássio, entendeu? Então, assim, se agora nesse primeiro momento você tem essa dificuldade, a melhor opção é você observar na tabela periódica e fazer o exercício acompanhando a tabela periódica. Deu para entender? Escreve na sua tabela periódica que o grupo 1 é o metal alcalino, que o grupo 2 é o grupo do metais alcalinos terrosos. Então, você pega uma tabela periódica e você escreve na tabela o que eles são. Então, assim, ó, eu vou projetar aí. Para você poder aprender. Estão me vendo? Sim? Eu não sei se eu estou com o fundo desfocado. Ok. Então vamos lá. Assim, Lucas, ó. Sim. Faça isso. Entendeu? Escreva. Aí vem para o lado de cá, escreve boro, grupo do boro, do carbono. Ó. Para você poder treinar. Tá certo? Ok. O que mais que você tem dificuldade? Era só daí dos grupos. Então tá. Então você compreendeu como você tem que fazer?
Sim. Ótimo. Aí, você consegue refazer esses exercícios. Agora, o que é metal, não metal, isso você consegue identificar? Mais ou menos. Depende bastante. Tá. Na sua tabela periódica, tudo que tiver pintado em azul é metal. Então, você vai perceber que a maioria dos elementos químicos são metais. Ok? Sim. O que tiver em amarelinho, não metal. O que tiver em laranja, semimetal. E o verdinho, os gases nobres. Sim. Sim? Então, isso também é uma forma de você poder aprender e localizar esses elementos. E isso vai te ajudar na hora de você fazer os exercícios. Ok? Ok. Outra coisa importante, lá na página 5, abre no seu caderno de atividade na página 5. O exercício 2. Sim. É super importante você reconhecer os elementos que participam do grupo 1, que é dos metais alcalinos, do grupo 2, alcalinos terrosos, os calcogênios e os halogênios. Por que é importante saber? Ah, Pro, agora você quer que eu decore a tabela toda? Não, eu não quero que você decore. Mas esses elementos, eles vão fazer parte do seu estudo durante todo o ensino médio. E um conhecimento do grupo, do local desses elementos na tabela periódica, vai te auxiliar e facilitar na hora de você resolver os exercícios, tanto no terceiro ano do ensino médio, quanto no segundo, quanto nos próximos conteúdos que nós vamos aprender. Então, eu sugiro que você também lembre, não só você, mas todos que ainda não aprenderam, não têm na memória, os elementos da família 1A, 2A, 6A e 7A, certo? Que é lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. É importante você saber o símbolo e o nome do elemento. Dessas 4 famílias. Ok, Lucas? Isso é para você e para todos do primeiro ano do ensino médio. Isso vai te ajudar. Lucas, eu consegui tirar suas dúvidas? Você tem mais alguma dúvida? É importante. Pessoal, vocês ficam calados, eu não consigo saber o que vocês estão ou não entendendo. Vocês precisam fazer igualzinho o Lucas. Abrir o microfone e falar, professor, eu não estou entendendo nada e eu quero compreender esse conteúdo. Porque eu estou distante de vocês, eu não estou vendo o rostinho de vocês. Porque pelo rosto de vocês, eu já sei se vocês estão entendendo ou não. E aí, eu estou pessoalmente, consigo ver o caderno, se está fazendo. Só que agora, eu tenho que confiar que vocês estão realizando os exercícios. Então, eu preciso desse feedback de vocês. Certo? Lucas, eu quero saber se você conseguiu entender, se eu consegui esclarecer sua dúvida. Se ainda você tem mais alguma dúvidazinha. Mais alguma dúvida, Lucas? Não, dúvida não, mas ficou bem mais claro do que antes. Ótimo. Não fique com vergonha de perguntar. Não fique com vergonha de pedir para repetir o conteúdo. É muito importante, tá? E eu tenho certeza que a sua pergunta é a dúvida de muitas pessoas. Podemos continuar? Ih, acabou nossa aula. Então, o que eu peço para a próxima aula? Nosso próximo encontro será só semana que vem, dia 9. Que bom, Tito. Ó, dia 9. O que eu quero para o dia 9? Eu quero que vocês relembrem ou decorem símbolo e nome dos elementos da família 1, 2, 6 e 7. Ok? O que mais que eu quero que vocês façam? Vocês vão ter tempo suficiente para fazer isso. Vocês vão fazer os exercícios. Vou escrever aqui, tá? Página 7.
Ué, não estou conseguindo digitar. Página 7, página 8, página 9, tá certo? Então, da página 7 à página 9, vocês precisam fazer os exercícios, ok? E relembrar as 4 famílias. Todo mundo entendeu? E não é cadáver, caderno de atividades. Eu não sei por que o meu computador não tá. Vamos ver agora. Página de 7 a 9 do caderno de atividades. E as famílias 1, 2, 6 e 7. Nome e símbolo. Família saiu tudo errado. Palavra família. Corrigir aí. Sim?